Olá, todos têm acompanhado o que aconteceu com a cidade de Araraquara. Araraquara é uma cidade no interior de São Paulo, próxima relativamente da capital, e que enfrentou uma epidemia muito grave no decorrer desse ano. Grave a ponto de os leitos de UTI ficarem completamente comprometidos, o aumento do número de mortes e uma dificuldade muito grande em lidar com os doentes que procuravam os hospitais e não encontravam vagas. E aí todos nós ouvimos que Araraquara fez um lockdown. E a partir desse lockdown, eles conseguiram reduzir a zero o número de mortes. Nós vamos conversar sobre o que foi feito nessa cidade. E, para isso, nós trouxemos uma pessoa que acompanhou esse processo todo muito de perto, que esteve envolvida diretamente, que é a secretária de Saúde de Araraquara, que é a enfermeira Eliana Mori Ronain. A Eliana é enfermeira de formação, formada pela Universidade de São Paulo. Eu queria começar, Eliana, perguntando para você como é que você se envolveu nessa coisa de saúde pública. Olá, muito obrigada, por estar aqui participando. Então, eu sou enfermeira formada pela USP de Ribeirão Preto, em 1983. Então, eu tenho aí praticamente 37 anos de formada. E aí eu ingressei na prefeitura como enfermeira de unidade básica de saúde da linha de frente. E depois, durante esse processo, eu fui assumindo a coordenação dos serviços de enfermagem. Quando Araraquara ela fez a municipalização do sistema de saúde em 1996 e eu vim para ajudar nesse processo. Então, eu sou uma funcionária de carreira, hoje eu tenho 35 anos de trabalho na prefeitura de Araraquara. E é a quarta vez que eu assumo a Secretaria de Saúde. Nos outros momentos, eu volto para as minhas atividades. E hoje, estamos nesse desafio, enquanto gestora, de fazer um enfrentamento da pandemia. Você nunca participou das disputas político-eleitorais, não é, Eliana? Não, entendeu? Sempre. Nunca foi candidata a nada? Nada. O meu papel, a minha política é a política pública de saúde em defesa do SUS. Eliana, resume para a gente como a epidemia se comportou em Araraquara, no início, antes dessa crise maior. Isso. Bom, a partir de março de 2020, nós começamos a nos organizar, assim que chegam os primeiros casos no estado de São Paulo, no Brasil. Primeiro, organizamos toda a assistência, que teria que ser organizada com hospital de campanha, centro de referência, capacitando o pessoal nosso para lidar com algo novo, que era o vírus. E nós enfrentamos sempre com muita tranquilidade, monitorando os casos, tendo uma testagem rápida e eficiente. Durante todo o ano de 2020, nós nunca ultrapassamos a nossa taxa de ocupação de leitos hospitalares acima de 50%. Nós fechamos, no dia 31 de dezembro de 2020, nós tínhamos 92 óbitos e nós tínhamos... No total, do ano todo. Uma das mais baixas letalidades do estado e, consequentemente, do país, no porte de Araraquara, que é uma cidade do interior, tem 238 mil habitantes, E nós tínhamos, naquele dia, 49 pessoas internadas. Quando é que você percebeu que as coisas começavam a se complicar e que ia surgir uma segunda onda? Nós esperávamos um aumento do número de casos em janeiro, por conta de janeiro ser um mês peculiar, de muitas confraternizações, de muitas viagens, de muitos encontros familiares. Mas nós percebemos que, a partir da segunda quinzena de janeiro, a situação começou a se mostrar totalmente atípica. A nossa taxa hospitalar começou a subir, sendo que nas primeiras semanas de fevereiro, nós tínhamos mais de 100% de taxa de ocupação, porque tivemos que abrir mais leitos. E os nossos pacientes sendo transferidos para os outros hospitais, não só da região, mas do estado como um todo. E aí, Araraquara tem um comitê científico, com a participação das universidades, da Unesp de Araraquara, da USP de São Paulo, através da Faculdade de Saúde Pública, da USP de Ribeirão Preto, mais os diretores clínicos de todos os hospitais públicos e privados de Araraquara, mais os infectologistas, pneumologistas, e mais a Secretaria de Saúde. Então, nós falamos, algo de diferente está acontecendo em Araraquara. Por conta desta parceria, no dia 8 de fevereiro,
Nós já enviamos para o Instituto de Medicina Tropical da USP de São Paulo as amostras para serem analisadas, né, o sequenciamento genético, para saber o que estava acontecendo em Araraquara. E aí o resultado, né, chegou dizendo que 93% das amostras analisadas pelo Instituto de Medicina Tropical, o que estava circulando em Araraquara era a P1, a variante de Manaus. Bom, diante mais disso, contagiosa, né? Muito mais contagiosa. Uma transmissibilidade muito maior e também para a gente uma infectividade muito maior. Que a gente começou a perceber também nesse período que as pessoas que antes não eram consideradas pessoas de risco, a faixa etária, né, das pessoas abaixo de 60 anos começaram a ser infectadas e começaram a desenvolver a doença muito gravemente. Como a ciência nos remete que nós temos 2 caminhos para o controle da pandemia. Uma é a vacinação a longo prazo, que ainda a gente depende de várias ações que não dependem diretamente só do município, né? Não tem nem como o município realizar isso. E a outra, que diz que é o isolamento social. Então, o comitê se reuniu junto com o prefeito e disse, não tem alternativa. Araraquara precisa e tem que fazer um lockdown. E foi aí que nós começamos a nos organizar, né, para a realização deste processo, que foi o fechamento de Araraquara por 10 dias. As pessoas, quando falam em lockdown, imaginam que isso seja uma medida burocrática quase, né? O prefeito, ou o governador, enfim, ou o presidente da República, se fosse o caso, decreta, olha, lockdown, pronto. No dia seguinte, ninguém mais sai na rua, mas a gente sabe que decretar lockdown é uma medida de alta complexidade, né? Como é que vocês pensaram em organizar toda a infraestrutura para ser possível o isolamento? Então, isso é algo extremamente importante, que você disse, não dá para de um dia para o outro você dizer, fecha a cidade. Desde o início da pandemia e até hoje, eu, enquanto secretária de saúde, eu faço 2 boletins nas mídias sociais diários. Quais são os números de positivados, quais são as taxas de ocupação hospitalar, quantas pessoas estão internadas, quantas pessoas estão na UPA, esperando leitos de internação, quantos óbitos, qual a faixa etária dessas pessoas que faleceram, se foi no serviço público, se foi no privado. Outra coisa, o diálogo com os setores envolvidos, os setores econômicos. Durante toda a pandemia, nós sempre sentamos com eles e dissemos, essa é a realidade, num diálogo, que não é fácil um diálogo desse, mas conversando e dizendo, nós vamos fazer. Eles dizem, nós não concordamos, ou nós concordamos, achamos necessário, mas nós conversamos. Então, quando nós dissemos para a população, eles sabiam que não tinha outra alternativa, porque eles sabiam que não tinham nenhum leito, nem no público e nem no privado naquele momento. E o terceiro eixo foi o quê? O eixo da solidariedade, porque não adianta você falar para a pessoa ficar em isolamento na sua casa, ou ela não sair para trabalhar, se ela não tem comida na mesa. Quando a nossa equipe de bloqueio, ela identifica essa pessoa positivada, ela vai na casa, deixa o atestado para afastamento do trabalho, mas muitas vezes eles falam, não, eles são trabalhadores informais. Então, a gente já faz uma comunicação direta, né, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que provém o abastecimento daquela família durante aquele período para garantir isso. Então, isso também... E havia recursos financeiros na prefeitura para manter essas famílias alimentadas? Olha, os recursos da prefeitura estão todos hoje direcionados para controle da pandemia. Várias outras ações, né, e outras secretarias, né, nós tivemos que parar, né, nesse momento, as ações do governo, né, em relação a atender essa demanda. Porque o objetivo é salvar vidas. Então, eu vou deixar de tapar buraco, eu vou deixar, entendeu? Algumas ações, né, que você vai, a Secretaria de Cultura fica parada nesse momento, de esportes. Então, atividades, né, a gente só está mantendo as atividades essenciais para a manutenção. Então, nós tivemos que remanejar recursos para essas ações. Quando eu disse que a gente tinha 49 pessoas internadas, né, no dia 8 de fevereiro, nós tínhamos, né, 272 pessoas araraquarenses internados.
Não só em Araraquara, mas espalhados pelo estado todo. Então, isso sensibiliza muito. Se eu tive 92 óbitos no ano todo, né, de 2020, naquele dia, até aquele dia, eu já tinha mais 100 óbitos. O dobro, mais do que o dobro. Então, isso tudo sensibiliza todo mundo. E aí você constrói, né, uma parceria para a realização desse remédio extremamente amargo, porque a gente sabe que é amargo, mas que foi necessário no município de Araraquara. Eliana, eu também nunca fui político e nunca tive cargo de gestão na administração pública. Mas eu imagino que quando você adota uma medida radical como essa, o lockdown, você imagina as pessoas que têm comerciantes em Araraquara, industriais, que têm funcionários, têm folha de pagamento, que não podem ficar parados completamente. E esse é um dado que tem que ser levado em consideração, evidentemente. Não é? Essas pessoas pressionam o governo para não fechar, para deixar o comércio, deixar a indústria funcionando. Como é que se dá esse equilíbrio entre a necessidade de assegurar a saúde das pessoas, evitar infecções, e, por outro lado, entender o problema que está se passando com o comércio e com a indústria? Eu acho que é só pelo diálogo e mostrar esse número, que não adianta naquele momento. Por exemplo, tem indústrias que tiveram que manter um mínimo de pessoas. Por exemplo, elas têm caldeiras ou equipamentos que, ao desligar por uma semana, ela tem um prejuízo muito grande para poder depois religar, etc. e tal. Então, tudo isso nós dialogamos, né? Não, eu preciso pelo menos de uma estrutura mínima para manter essa situação funcionando, né? Foi até algo assim, eu falo emocionante, né? Porque a gente entrou em lockdown no meio-dia de um domingo, né? E a sirene, né? As sirenes das indústrias, das grandes indústrias, todas elas apitaram naquele momento em Araraquara, dizendo que Araraquara entrava naquele momento no lockdown. Como a gente suspendeu o transporte público, foi uma medida também muito audaciosa. E os serviços de saúde ficaram trabalhando. Como é que esse pessoal ia chegar até lá? Foram os ônibus dessas indústrias que criaram linhas para transportar esse pessoal. Por quê? Porque eles viam Araraquara, né, as pessoas morrendo. Né? E como é que a população respondeu? Quantos dias vocês conseguiram manter as pessoas em casa, tendo tomado todos esses cuidados anteriores? 10 dias. Com 5 dias de supermercados fechados, só com delivery, né? Postos de combustíveis fechados, só abastecendo os trabalhadores da saúde e carros oficiais da prefeitura, né, e mantendo os serviços de saúde. A população respondeu muito bem, muito bem. Ah, vocês não tiveram manifestações? Tivemos, lógico, porque tem aquelas pessoas que não acreditam mesmo na doença, mas muito pequena, uma carreata de 20 carros para uma cidade de 238 mil pessoas, a gente não pode considerar. Nós tivemos manifestações mais duras após o término do lockdown, porque estava mostrando que o fechamento, né, era uma medida que dá resultados. E aí, tanto eu como o prefeito fomos ameaçados, mas aí uma outra história, mas aí já foi quando a gente começou, após 15, 20 dias, temos a redução drástica do número de casos, né, a diminuição considerável da taxa de internação e, um mês depois, consideravelmente, a queda do número de óbitos. Né? As cidades vizinhas não empregaram as mesmas medidas, não adotaram as mesmas medidas, e continuaram tendo doentes. O que aconteceu? Qual a comparação que você faz entre Araraquara e essas cidades em volta? O prefeito chamou todos os prefeitos da região para uma medida conjunta, né? Mas não tivemos adesão. Hoje, se você for ver os leitos de Araraquara, eu tenho 190 pessoas internadas. Desses 190 internados, 80 são de araraquarenses.
Então, a minha taxa de ocupação de araraquarenses, né, ela não chega a 40% de enfermaria e nem a 50% de UTI. O restante, eles estão ocupados por pacientes da região, porque esse é o papel do Sistema Único de Saúde. Nós somos referências e vamos atender. Agora, o que nós fizemos em relação à região? Infelizmente, nós criamos as barreiras sanitárias que funcionam aqui em Araraquara. Só dentro de Araraquara quem tiver um exame negativo de 48 horas, tá? Ou não tem o exame, como é que eu vou fazer? Não tem problema, as nossas barreiras realizam exames. Com isso também, outras medidas, nós intensificamos o controle dos nossos positivados. Nós criamos uma unidade de quarentena, porque a gente identificou que muitas pessoas não têm condições de fazer isolamento na sua casa. Elas moram num espaço de 50, 60 metros com 7, 8, 9 pessoas. Isso é impossível um positivado fazer um isolamento que não haja essa transmissão. Então, nós criamos um espaço aqui, e uma ala feminina, uma ala masculina, num motel que estava aí desocupado. A prefeitura coloca, né, as refeições para essa pessoa, né? E essa pessoa cumpre a sua quarentena lá. Então, agora, o grande desafio que a gente tem, né, é manter esses números que a gente conseguiu. Nós conseguimos uma redução de 79% no número de óbitos. Araraquara já ficou 6 dias, não consecutivos, mas alternados, sem nenhum óbito nas 24 horas. Né? Então, é um número realmente diferença grande, né? Eu acho esse trabalho de Araraquara, além de um trabalho muito importante, um trabalho muito respeitável, um trabalho didático, né? Araraquara foi uma demonstração inequívoca de como a epidemia pode ser combatida, né? De que maneira ela pode ser assim. Agora, não é uma coisa fácil mesmo. Você falou das reações contra a sua pessoa e a pessoa do prefeito da cidade. Que tipo de agressões vocês sofreram? Nós fomos ameaçados. O prefeito, literalmente, foi ameaçado de morte, né? Dirigindo-se à frente do local onde ele reside, né? Dizendo que eles iam para o enfrentamento, porque ele tinha fechado a cidade e porque ele tinha restrições em relação ao comércio, etc. e tal, né? A mim, foi explícito porque eu não adotava, enquanto gestora da saúde, o tratamento precoce em Araraquara. Que de uma forma ou de outra eu entender como as coisas funcionam, né? A gente não utiliza o tratamento precoce porque ele não é reconhecido pela ciência, né? O dia que a ciência recomendar reconhecer com estudos clínicos que ele tem, e não é uma discussão política, é uma discussão técnica científica, não existe comprovação, né, de que ele é efetivo. Então, eu não posso disponibilizar isso para a minha população. Então, eu não posso fazer, né, experimento com a população. O que mais incomoda, né, as pessoas que não acreditam na pandemia é o sucesso dos resultados, né? Porque provou, como eu disse, é um remédio amargo, né? O isolamento social, o lockdown é um remédio amargo, mas ele é necessário em alguns momentos. Se a gente vinha naquela quantitativo de óbitos e de internações, aonde nós estaríamos hoje? Mas, Eliana, é um remédio amargo, mas durou 10 dias em Araraquara, né? Muito pouco. E a gente fica adotando medidas mais adocicadas, vamos dizer assim, e a epidemia não acaba, né? É a situação que nós estamos vivendo no Brasil hoje, né? Por isso, nós achamos assim, foram 10 dias, mas é 10 dias. Hoje, a gente está voltamos às atividades. Se Araraquara, por 3 dias consecutivos, tiver 30% das pessoas testadas positivadas, nós vamos fazer de novo um lockdown de 10 dias. Porque significa que a situação está crescendo e a gente está perdendo o controle. Então, é um desafio, né? Nós estamos aprendendo também e buscando ideias e tentando implementar algumas coisas que possam ser inovadoras, né? Porque o desafio do pós-lockdown é manter essa transmissão com o retorno das atividades. Então, nós estamos agora nesse desafio. Muito obrigado, Eliana. Parabéns a vocês pelo trabalho aí em Araraquara, que, embora tenha sofrido críticas locais na época em que ele foi iniciado,
hoje é citado como exemplo no país inteiro de como os gestores devem lidar com ameaças graves à saúde pública como essa. Muito obrigado, um abraço para você, Liane. Muito obrigada pela oportunidade, um abraço a todos.